Boa tarde, amigos e amigas da Instituição Espírita Caravana Fraterna Nosso Lar. Estamos aqui para mais uma reunião pública virtual, né? Todos sejam muito bem-vindos. Estamos com muitas saudades do contato presencial lá na nossa casa, mas estamos aqui para desenvolver esse trabalho, né? Pois bem, hoje, no dia 1º de maio de 2021, nós vamos ter um estudo que eu mesmo farei daqui a pouco sobre o tema do livro O Céu e o Inferno, né, da proibição de evocar os mortos. Mas antes disso, vamos à nossa página, a leitura da página inicial que será feita pelo nosso amigo Manuel Tarouquela. Vamos lá. Boa tarde a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva os nossos corações. Nós vamos ler a lição número 5 do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Salários. E contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, Lucas capítulo 3, versículo 14. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos, é modelo de concisão de bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que não raro convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam. Dentro dos imperscrutáveis desígnios, não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá grande tormento. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Muita paz a todos. Agora então, né? Primeiro, obrigado, Manuel. Agora vamos à prece que a nossa amiga Fátima Loureiro preparou. Boa tarde, paz em Cristo. Senhor Jesus, obrigada por mais uma oportunidade de trabalho nessa vasta seara. Agradecemos, Senhor, por tantas oportunidades recebidas e que possamos, apesar de tantos atropelos e tantos momentos difíceis que a humanidade está passando, possamos fortalecer a nossa fé, a nossa perseverança no bem, o nosso equilíbrio emocional e continuarmos trabalhando na seara tão ampla que tu, Mestre querido, nos sinaliza, nos mostra. Que possamos, através do nosso estudo, conhecimento que vamos adquirindo ao longo de cada existência, colocar em prática os teus belíssimos ensinamentos. Amor, caridade, fraternidade uns com os outros. Senhor,
Envolva todos os hospitais, UTIs, onde se encontra o desespero de companheiros de caminhada, que todos possam receber as bênçãos que vêm de ti e da espiritualidade amiga. Obrigada mais uma vez, obrigada por esta casa, irmã. Obrigada pelo movimento espírita, obrigada sempre por tudo que recebemos do alto. Graças te damos hoje e sempre, assim seja. Graças a Deus, né, meus irmãos? Então agora vamos, né, ao nosso estudo de hoje do livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essa é a obra que nós estamos estudando e que compreende, né, o estudo dessa obra em duas partes, né? Compreende o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Nesse livro, né, nós chegamos agora ao último capítulo da primeira parte do livro. É o capítulo 11, intitulado Da Proibição de Evocar os Mortos. Na segunda parte, né, a partir do próximo mês, no primeiro sábado de junho, né, na segunda parte nós vamos estudar o passamento, ou a questão da passagem dessa vida para a outra vida, esse momento de transição, né? Os espíritos felizes, nós vamos estudar os espíritos em condições medianas, os espíritos sofredores, os suicidas, os criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos. Estudaremos também as expiações terrestres. Nessa segunda parte, né, nós vamos passar a analisar numerosas comunicações de espíritos de diferentes condições, de diferentes situações, e como cada um desses grupos veem a realidade espiritual, como sentem, né, suas alegrias, suas tristezas. Mas tudo isso só é possível graças à mediunidade e às comunicações que são obtidas através da mediunidade. Mas nós podemos nos comunicar com os espíritos daqueles que viveram na Terra? Podemos evocá-los? Chamá-los para uma conversa? Será que nós podemos? Será que Deus nos permite essa comunicação? Na época de Kardec, assim como hoje, algumas pessoas argumentam sobre a impossibilidade de conversarmos com os chamados mortos. Os ateus, eles dizem que não existe nada depois dessa vida. Por isso não é possível conversar com aqueles que morreram, né? Ou que a vida biológica acabou. Mas os religiosos argumentam que a Bíblia traz uma proibição expressa quanto a esse tipo de comunicação. Por outro lado, né, eu gostaria de lembrar que existe algo bem diferente entre nós espíritas. Boa parte de nós aboliu a ideia de evocação. Ou seja, de escolher com quem desejamos conversar, convidando-o para uma conversa. Esses companheiros dizem que o telefone toca de lá para cá e tem, de alguma forma, razão também. Essa é uma outra conversa que nós não vamos entrar profundamente nela hoje, não vamos entrar no mérito. Mas sobre esse assunto, né, da evocação dos espíritos, eu gosto de ler e de lembrar Lamartine Palhano Júnior,
um pesquisador, um espírita, muito sério, que tem um livro intitulado Evocando os Espíritos. Nesse livro ele defende que não existe problema em evocar os espíritos, assim como Kardec fazia, desde que estejamos imbuídos dos mesmos critérios e intenções que Kardec tinha ao fazê-lo. Lembrando ainda que o Livro dos Médiuns de Allan Kardec tem como subtítulo Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, Kardec praticava a evocação dos espíritos, com todo o cuidado, com toda a compreensão das dificuldades que se estabelecer o contato ou diálogo com os seres espirituais, né, que povoam o mundo dos espíritos. Eu estou falando sobre isso porque eu vejo alguma semelhança nessa discussão interna a nós espíritas e essa discussão que está no livro Céu e Inferno, de que sobre se deve ou não se deve evocar os espíritos em reuniões mediúnicas, sobre a interdição ou proibição de se evocar os mortos, baseado em algumas citações do Antigo Testamento, conjunto de livros que foram reunidos por Moisés. Mas a gente vai ver que justamente aqueles que pretendem que o Antigo Testamento proíbe ou interdita as comunicações com os mortos, eles vão citar várias passagens de alguns livros atribuídos ao próprio Moisés, como Levítico, Deuteronômio e tudo mais. Alguns citam também algumas passagens de Isaías. Mas vamos lá. Na verdade, Kardec não diz que Moisés estava errado. E é essa a semelhança entre as duas discussões que eu falei. Moisés não estaria errado, segundo Kardec, em condenar as evocações. Ele diz, Kardec diz justamente que era necessário estabelecer essa interdição por causa dos abusos ou das intenções equivocadas com que essas práticas eram realizadas. Vamos então agora ao texto do livro Céu e Inferno, obra publicada por Allan Kardec no ano de 1865. Kardec aponta que não há condenações baseadas nos evangelhos, nos ensinos de Jesus. Depois nós vamos voltar a essa questão. As condenações se baseiam sempre nos textos de Moisés, no Antigo Testamento, que se referem a necromantes, pitonisas, feiticeiros, mágicos, etc. Ou seja, se refere aos médiuns daquela época. Lembrando que necromante, é a pessoa que pratica a necromancia, que seria a previsão hipotética do futuro que se efetua supostamente pela comunicação com o espírito dos mortos, também chamada nigromante, a necromante. Pitonisa, também é uma palavra que aparece nos textos, em algumas traduções do Antigo Testamento. A pitonisa nada mais era do que a sacerdotisa do famoso templo de Apolo em Delfos, na Grécia Antiga. Também aparece como Pítia, mulher que prediz o futuro, profetiza. Então esses termos, pitonisa, necromante, eram utilizados para se referir a determinados médiuns que realizavam a prática da comunicação, da mediunidade, com determinados fins que, na época, diferem muito dos fins que a gente tem no Espiritismo. Ou, em geral, diferem bastante daquilo que nós praticamos no Espiritismo. E nós também veremos mais adiante sobre isso. São citadas passagens como essas, de Levítico, capítulo 19, 31,
Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurareis, para não serdes contaminados por eles. Essa é uma passagem de Levítico. Uma outra passagem de Levítico, capítulo 20, versículo 27. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. A primeira passagem era uma recomendação que Moisés apresentou aos israelitas após, né, a passagem dos 10 mandamentos recebidos no Monte Sinai, que era um monte localizado no Egito, porque, na verdade, os israelitas estavam deixando o Egito, né, naquele momento, e estariam se encaminhando para uma região, né, ou por um lugar, né, anunciado como a Terra Prometida. E teve essas recomendações, e no Levítico apresenta as orientações atribuídas a Deus, e traz também as penas, né? No Levítico capítulo 20, versículo 27, diz que o homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Então, essas eram recomendações e penalidades que a lei mosaica determinava. Tem Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 12, que traz o seguinte passagem. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por todas essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Então são essas as passagens. Eu já comecei a explicar um pouco em que contexto elas aconteceram, porque essas passagens são posteriores aos 10 mandamentos obtidos no Monte Sinai, que fica no Egito, conforme eu disse, e durante o período em que os israelitas passaram no deserto e eram preparados para a chegada na Terra Prometida. Ocorre que essa Terra Prometida, para onde Moisés conduziu seu povo, ela era habitada por outros povos, e esses povos eles detinham costumes que em alguns aspectos eram semelhantes aos do povo egípcio. Costumes esses aprendidos pelos israelitas durante o longo período que passaram naquela região do Egito. Então, de alguma forma, havia uma intenção de Moisés de não continuar com aquelas práticas. Há também um esclarecimento que Kardec faz no livro que a gente está estudando, nesse capítulo 11, da primeira parte do Céu e Inferno, né? Da proibição de evocar os mortos. Kardec vai dizer o seguinte, né? Se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada nesse ponto, força é que o seja igualmente em todos os outros. Porque seria ela boa no tocante às evocações e má em outras de suas partes? É preciso ser consequente. Desde que se reconhece que a lei mosaica não está mais de acordo com a nossa época e costumes, em dados casos, ou em certos casos, ou na maioria dos casos, a mesma razão procede para a proibição de que tratamos. Ou seja, abrindo um parêntese aqui, as pessoas vão lá no Deuteronômio, no Levítico,
e veem um monte de coisas que hoje já não tem mais valor. Um monte de recomendações ritualísticas até, que hoje não se pratica mais. Pois bem, por que então somente aquela recomendação de Moisés, atribuída a Deus, por que somente a proibição de se evocar os mortos poderia ter valor hoje? Então há uma incompatibilidade, né, com a forma de encarar essa parte, né? Aí, voltando a Kardec, né, ao texto. Ademais, é preciso expender os motivos que justificavam essa proibição e que hoje se anularam completamente. O legislador hebreu, né, Kardec está se referindo a Moisés, Moisés queria que o seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam abusos. Os israelitas não deviam contratar alianças com as nações estrangeiras, e sabido era que naquelas nações, aquilo que eu falei antes, né? Naquelas nações que iam combater, encontrariam as mesmas práticas. Aquelas nações que ocupavam o território que os israelitas tinham como a terra prometida, né? Então eles estavam indo para lá. Então eles tinham que... não podiam acolher práticas similares a daqueles povos, que por sua vez eram similares à do povo egípcio, que os israelitas acabaram absorvendo, né? Voltando ao texto, Moisés devia, pois, por política, inspirar aos hebreus aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo. Inimigo entre aspas, né? Aqueles contra os quais os israelitas iriam combater para ocupar aquele território, né? A chamada Terra Prometida. Para justificar essa aversão, preciso era que apresentasse tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus. E daí estas palavras, aspas, o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá na vossa chegada naquelas terras, né, as nações que cometeram ou que cometem tais crimes. Então, o que Kardec enxergava nessa proibição de evocar os mortos para, em especial, as adivinhações, né? Essa é a chave, né? Não era a prática em si de evocar os mortos ou de se comunicar com os mortos, mas eram as práticas de adivinhações comuns naquele período. A proibição, né, agora em Kardec, o texto, a proibição de Moisés era assaz justa. Kardec concorda, né? A proibição de Moisés era assaz justa, porque a evocação dos mortos não se originava nos sentimentos de respeito, afeição ou de piedade para com eles, sendo antes um recurso para adivinhações, tal como nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Essas práticas, ao que parece, também eram objeto de negócio, e Moisés, por mais que fizesse, não conseguiu desentranhá-las dos costumes populares, porque de alguma forma pessoas viviam dessas práticas, então de alguma forma cobravam para realizar, assim como hoje em dia existem pessoas que cobram por uma série de coisas. No Espiritismo não pode, justamente por tudo isso que no Espiritismo não se pode cobrar, né, pelas práticas mediúnicas. É dito que dai de graça aquilo que de graça recebestes. A mediunidade não foi algo que nós adquirimos monetariamente, através da compra. Então, é um dom que deve ser utilizado para o bem, é um dom que nós recebemos de graça de Deus, né?
Então, não se pode negociar com a mediunidade ou com a prática da mediunidade. Voltando ao texto de Kardec. Estas palavras são inequívocas e provam claramente que, nesse tempo, as evocações tinham por fim a adivinhação, ao mesmo tempo que constituíam um comércio, associado às práticas da magia e do sortilégio, acompanhadas até de sacrifícios humanos. Moisés tinha razão, portanto, proibindo tais coisas e afirmando que Deus as abominava. Essas práticas supersticiosas perpetuaram-se até a Idade Média, segundo Kardec. Mas hoje a razão predomina, ao mesmo tempo que o Espiritismo veio mostrar o fim exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo ou com o além-túmulo, né? Se os que clamam injustamente contra os espíritas se aprofundassem mais no sentido das palavras bíblicas, reconheceriam que nada existe de análogo nos princípios do espiritismo com o que se passava entre os hebreus. A verdade é que o espiritismo condena tudo o que motivou a interdição de Moisés. Mas os seus adversários, os adversários do espiritismo, no afã de encontrar argumentos com que rebatam as novas ideias, nem se apercebem que tais argumentos são negativos por serem completamente falsos. Mas alguns dirão, está na Bíblia, e a Bíblia é sagrada. Pois bem, esses que dizem isso esquecem ou não leram totalmente a Bíblia, pois se tivessem lido ela completa, teriam visto que muitas coisas não são mais como a Bíblia recomenda que sejam. Por exemplo, as penas de morte por apedrejamento, os sacrifícios de animais, os rituais que o Velho Testamento ensina ou ensinava. Tanta coisa que se entendeu que precisou ser deixado para trás. Por que vão se apegar? Por que nós vamos nos apegar a essa proibição de Moisés, que foi algo realizado num determinado contexto e para coibir determinadas práticas que não são aquelas que hoje o Espiritismo vem resgatar? Jesus não disse, diante do julgamento de uma mulher considerada adúltera, julgamento baseado na lei de Moisés, que previa a morte por apedrejamento, Jesus não disse, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados? Além disso, existem várias passagens em que Jesus reformou o que estava escrito no Antigo Testamento. Segundo Kardec, no livro Céu e Inferno, diz assim, não veio Jesus modificar a lei mosaica, ou a lei mosaica, fazendo da sua lei o código dos cristãos? Não disse ele, aspas, vós sabeis o que foi dito aos antigos, tal e tal coisa, e eu vos digo tal outra coisa? Jesus não falou várias vezes assim? Perguntou aos discípulos como é que dizia a lei antiga e disse, olha, agora eu vou dizer outra coisa. E aí dizia como era nessa nova visão que Jesus veio trazer, uma visão muito mais avançada e adequada aos ensinos que ele vinha trazer, né? Entretanto, voltando a Kardec, entretanto, Jesus não proscreveu, antes sancionou a lei do Sinai, do Monte Sinai, da qual toda a sua doutrina moral é um desdobramento. Ora, Jesus nunca aludiu, em parte alguma, à proibição de evocar os mortos, quando este era um assunto bastante sério, não é mesmo? Para ser omitido nas suas prédicas, nos seus sermões. Mormente tendo ele tratado de outros assuntos considerados até secundários. Então, certas questões que Jesus não abordou, e aí vem outras pessoas trazendo lá do Antigo Testamento
questões, problemas ou tabus, eu acho que nós que somos cristãos, nós temos que, em primeiro lugar, procurar saber o que Jesus disse ou o que ele não quis dizer ou não preferiu não tocar em certos assuntos para não ressuscitar esses tabus ou para não dar força para eles, né? Tabus, preconceitos e outras coisas do passado, né? Nós entendemos com Jesus e o Espiritismo que há duas partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus propriamente dita, promulgada sobre o Sinai, e a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes e ao caráter daquele povo. Uma dessas leis é invariável, né? Ao passo que a outra se modifica com o tempo, e a ninguém ocorre que possamos ser governados pelos mesmos meios porque os judeus eram governados no deserto, né? Lá durante aquele período que eles foram conduzidos por Moisés, do Egito à Terra Prometida, né? Então, aquelas leis, aquelas penas rígidas, rigorosas, não subsistiram até os dias de hoje. E Jesus contrariou mesmo, como no caso da mulher considerada adúltera. Jesus não aceitou que aquela mulher fosse apedrejada. Desculpa, gente. Apedrejada. Tem duas outras coisas que não poderemos aprofundar aqui hoje, mas vale a pena lembrar, mesmo que de passagem. Primeira referência. Ninguém condena o que não é possível. Condenar as comunicações com os mortos não seria uma prova de que essas comunicações eram realizadas e eram possíveis? Acreditamos que sim, né? E esse é um dos argumentos utilizados, né, em favor de que é possível se comunicar. Justamente porque Moisés condenou essa comunicação. Repetindo, ninguém condena aquilo que não é possível ser feito. E a segunda coisa que eu queria falar, assim, sem poder aprofundar muito, por que condenar as comunicações que são justamente a maior fonte de provas de que a morte não existe, de que a vida continua, de que somos seres espirituais revestidos por um corpo apenas temporariamente e de que vale a pena fazer o bem, praticar o amor e a caridade com o nosso próximo? É isso que o Espiritismo e que as comunicações com aqueles chamados mortos, né, na verdade estão tão vivos quanto nós. Por isso que essas comunicações são importantes. Elas provam a existência e a sobrevivência da alma, provam a lei de causa e efeito e também, né, continuando, né, elas vão provar a possibilidade da reencarnação, né, e a necessidade da reencarnação para que todos nós possamos evoluir até a perfeição ou até alcançarmos a felicidade plena. Tudo o que fazemos tem consequências, segundo uma lei de justiça, amor e caridade, uma lei de causa e efeito, que comprova a justiça e a sabedoria de Deus. É isso o que essas comunicações nos oferecem. Por que vamos condená-las? Por que vamos abandoná-las? Gostaria agora de finalizar com a seguinte reflexão de Kardec. Repelir as comunicações de além-túmulo é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se, já pela iniciação nos conhecimentos da vida futura, já pelos exemplos que tais comunicações nos fornecem. A experiência nos ensina, além disso, o bem que podemos fazer desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a desprenderem-se da matéria e a se aperfeiçoarem. Interdizer as comunicações é, portanto, privar as almas sofredoras
da assistência que lhes podemos e devemos dispensar. Assim, as seguintes palavras de um espírito resumem admiravelmente as consequências da evocação quando praticada com fim caritativo. Ou seja, Kardec está falando da evocação dos espíritos. Ele praticava a evocação dos espíritos. O telefone toca de lá para cá? Sim, é preferível que a gente respeite a liberdade dos espíritos. Mas, em certas condições, né, praticando a mediunidade como Kardec praticava, né, e refletindo, né, e acolhendo, né, as reflexões do grande estudioso, né, Lamartine Palhano Júnior, né, é possível sim evocar ainda os espíritos de determinadas pessoas que viveram na Terra. Então vamos lá, as palavras desse espírito. Ele diz o seguinte: todo espírito sofredor e desolado vos contará a causa de sua queda, os desvarios que o perderam, esperanças, combates e terrores, remorsos, desesperos e dores. Tudo vos dirá, mostrando Deus justamente irritado a punir o culpado com toda a severidade. Ao ouvi-lo, 2 sentimentos vos acometerão, o de compaixão e o de temor. Compaixão por ele, temor por vós mesmos. E se o seguirdes nos seus queixumes, vereis então que Deus jamais o perde de vista, esperando o pecador arrependido e estendendo-lhe os braços logo que procure regenerar-se. Do culpado vereis, enfim, os progressos benéficos para os quais tereis a felicidade e a glória de contribuir com a solicitude e o carinho do cirurgião, acompanhando a cicatrização da ferida que pensa, né, que cuida diariamente. Essa mensagem foi obtida em Bordeaux no ano de 1861. Então agora, né, que nós estamos terminando a primeira parte do Céu e Inferno, a partir do próximo mês, nós vamos passar a estudar a vida futura, a vida no mundo espiritual, dos espíritos, que nos forneceram e continuam fornecendo informações sobre a realidade pós-vida na Terra. E nesses depoimentos, veremos as consequências das escolhas e caminhos que trilhamos aqui na Terra, aprendendo com os amigos que nos antecederam no retorno à pátria espiritual, sabendo que através das reuniões mediúnicas, isso é importante, né? Nós sabemos que não apenas aprendemos, mas também podemos auxiliar muitos espíritos a encontrarem também seus caminhos rumo à evolução, rumo à felicidade. Então, esse é o objetivo da prática mediúnica, o objetivo da comunicação. Isso é muito bom, isso é consolador, isso nos ajuda a viver melhor, a buscar o aperfeiçoamento em nossas vidas através da prática do amor, da caridade, e nos ajuda também a auxiliar esses irmãos no mundo espiritual. Muitos já encontraram o caminho graças ao trabalho espírita das comunicações. É isso. Vamos ficar por aqui nessa exposição doutrinária. Agora vamos, para finalizar propriamente a nossa reunião, vamos à prece da nossa amiga Ana Zélia. Ela preparou hoje pela manhã e nos enviou, e nós vamos assistir e acompanhar agora com o nosso pensamento unido. Boa tarde, amigos espirituais e a todos da caravana. Mais uma tarde aqui reunidos nesse novo formato, né, de vídeo. Então vamos fechar nossos olhos para uma oração final, onde todos nós unimos nossas energias, nossos corações, para ficar mais perto do Pai, do
do nosso Criador e sentir as vibrações que emana do alto e cai sobre nós. Estejamos de coração abertos para receber essa energia que nos circunda, que nos une, cada um em sua casa. Estamos nessa caminhada, uma evolução, rumo a degraus mais altos, que possamos ter a humildade de reconhecer nossos erros, nossas falhas, que não somos perfeitos. Estamos todos no mesmo planeta, lutando, progredindo e fazendo desse planeta um lugar melhor. Que as nossas dores sejam afagadas, que as nossas dificuldades sejam recebidas pelos nossos mentores. Assim possamos trabalhar cada uma delas para o nosso melhoramento pessoal. Que nesse término de reunião possamos guardar em nossos corações toda essa energia que recebemos durante esse aprendizado de hoje e que continue esse aprendizado em nós. Graças a Deus. Agradecendo a Ana, né, por essa bela prece. Com essa prece, então, podemos dar por encerrada a nossa reunião virtual dessa tarde e convidamos a todos, a todas, para o nosso próximo encontro no próximo sábado, no mesmo horário, das 16 horas, seja pelo Facebook, pelo YouTube ou no grupo de WhatsApp da instituição, criado para esse fim. Até breve, então. Que assim seja, graças a Deus.